Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Tricocast. Eu sou o Eudson, estou aqui hoje para falar novamente de contratação. Na verdade, de negociação, mas é um assunto aí que mexe muito com os nervos do torcedor. E eu já vou logo trazendo uma coisa que a gente falou bastante ontem na live. Quem não assistiu a live, assista a nossa live aí todo dia às 21 horas. A gente tem live aqui, pelo menos durante a semana, né? Quando os vagabundos querem trabalhar. Mas ontem a gente falou bastante das últimas notícias aí do mercado da bola, relacionadas obviamente ao Fortaleza Esporte Clube e a vinda de um jogador aí, de uma joia, que vamos já falar sobre, tá? Mas antes eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ajude aí o Tricocast a bater 10 mil inscritos até o primeiro jogo da Libertadores, que é em abril, né? Eu falava em março, mas é em abril, tá? Ajude o Tricocast a bater 10 mil inscritos até abril. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Sempre que tiver vídeo, que tiver live no nosso canal, você vai receber a notificação. Se tiver o sininho ativado, você vai receber a notificação no seu celular, no seu tablet ou onde você estiver acompanhando o nosso conteúdo, tá? Tem muita gente que tá reclamando de estar recebendo as notificações, então verifica aí se você, quando se inscreveu, ativou o sininho das notificações e que sempre que tiver alguma coisa, você vai receber a notificação aí. Se o sininho estiver ativado, você recebe a notificação, beleza? Então vamos lá, galera, falar de Vitor Felipe Mendes. De novo, galera, porque tem muita gente que sabe das coisas, que tem algumas informações e às vezes prefere dizer que não existe nada, né? Prefere dizer que não existe nada, ou que é algo plantado, ou que é jogada de empresário, enfim, tudo bem, eu entendo os motivos para as pessoas fazerem isso nas redes sociais ou em qualquer meio de mídia aí que seja, né? Mas você também não pode faltar com a verdade, né? Assim, se a imprensa, isso aconteceu com outros jogadores do Fortaleza, inclusive com o próprio Silvio Romero, né? Que se dizia que não tinha interesse, que o Fortaleza não ia investir. Tudo bem, por um lado eu compreendo que a gente não pode também sair explanando a contratação ou uma possível contratação do cacife do Silvio Romero ou de uma joia como é essa do Vitor Felipe Mendes. Eu sei que a gente não pode sair dizendo assim, o Fortaleza tá indo atrás, o Fortaleza tá negociando. Eu sei que a gente não deve fazer isso, porque senão outros clubes vão lá e vão ver, o Fortaleza tem condições de estar negociando com esse jogador, então vamos lá conversar para saber como é esse trâmite aí, se é muito caro, como é as qualidades desse jogador. Às vezes a galera nem conhece o jogador e acaba conhecendo por conta de ter escutado o Fortaleza negociando, tá? Utilizando o nosso exemplo. Mas por outro lado, galera, a gente também não pode negar a realidade, né? Onde há fumaça há fogo. Já dizia o velho deitado, né? Porque aconteceu isso com o Sebadios, aconteceu isso com o Landázuri com mais força, aconteceu isso com o próprio Henriques e aconteceu agora recentemente com o Romero, né? Muita dizendo assim, não vai, o Fortaleza negando, de que não tem interesse, e outras pessoas falando que também não tinha interesse, né? Nas redes sociais e nas mídias, não tem interesse, não tem interesse, é interesse. Aí antes de ontem, o Silvio Romero foi anunciado aí como nosso centroavante, nosso atacante, nossa nova contratação para o ano de 2022. Aconteceu com o Landázuri também, que veio a informação lá da imprensa equatoriana e aqui a galera não confirmava, enfim, tem toda aquela coisa. E até quem falou foi o Casagrande, Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro, falou da contratação do Landázuri. Enfim, tem todas essas situações que eu quero que vocês pesem aí para falar de Vitor Felipe Mendes, que tem mais informações chegando lá do Chile, ontem a gente comentou sobre, e eu quero conversar com vocês sobre essas informações novas. Quem não assistiu, eu vou deixar aqui no card, o último vídeo que eu falei sobre o Vitor Felipe Mendes, trazendo uma reportagem do Al Segundo do Chile, e o repórter falando com todas as letras de que era uma semana-chave para decidir, e a história novamente se repete, tá? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que se fala de Vitor Felipe Mendes relacionado ao Fortaleza Esporte Clube, tá? Tem proposta, Eudson? A questão não é proposta, a questão é negociação, interesse, né? Que muita gente aqui nega, mas o Fortaleza tem sim interesse, segundo a mídia lá do Chile, tá? Mas eu vou colocar aqui na tela esse fio aqui do Juan, Candongazo, lá do Twitter. E ele colocou assim, bem explicado, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu até falei sobre isso aqui na live bem por cima, mas aqui eu vou esmiuçar direitinho com vocês, esse fio aí, tá? Ele fala bastante sobre a situação do Vitor Felipe Mendes, em específico as negociações que estão próximas dele, né? E aí ele começa, né? O que se sabe sobre Vitor Felipe Mendes em dias chaves para o seu futuro. E aí tá falando aqui de ofertas, sondagens, metas, Fortaleza e a seleção. Jogador da seleção chilena, tá?
já tem um tempo que ele frequenta a seleção chilena. E aí é que ele fala o interesse de um clube espanhol, né? E que não era interessante tanto para a União Espanhola e nem para o próprio jogador. Se vocês, quem assistiu o vídeo, sabe qual é o interesse dele, onde é que ele quer jogar. Se você não sabe, eu vou deixar aqui no card. Aqui no card tem um pouco do que o Vitor Felipe Mendes falou pro Al-Segundo do Chile, onde é que ele quer jogar, onde é que ele quer se desenvolver. E não está muito no horizonte do jogador, né? Como o próprio Juan colocou aqui, jogar na Holanda, tá? Não é muito a vontade do jogador nesse momento. E aí, deixando um pouquinho mais a informação um pouquinho mais específica, ó, aí ele fala só mais uma questão de ficar na União Espanhola, né? União Espanhola, que é o atual clube do Vitor Felipe Mendes. E ele diz que ficar na União Espanhola garantiria ao Vitor Felipe Mendes ter uma continuidade e se aproximar da seleção numa época com sensíveis baixas para o meio-campo. E se abre uma grande oportunidade, e Martin Lazarte se manifestou, né, que deve ser outro jogador. Mendes foi convocado nos últimos amistosos do Chile frente ao México e El Salvador. E aí teve uma outra situação de um clube dentro das quatro grandes ligas da Europa. Novamente, quem assistiu o vídeo que eu lancei há pouco tempo atrás sabe que esse não é o interesse no momento para o Vitor Felipe Mendes. E aí o Juan traz uma situação de flexibilização, né, das condições de contrato aí, lembrando aquela história dos 2 milhões de dólares da transferência, né, para comprar o jogador. Tudo isso vai estar sendo flexibilizado segundo as fontes lá do Chile, né? Esse aqui não é o primeiro a falar, vocês sabem disso, quem assistiu o vídeo sabe que esse aqui não é o primeiro a falar sobre essa flexibilização da União Espanhola quanto à multa rescisória. E a gente sabe que multa rescisória ninguém paga 100%, né? E aí o Juan traz um caso que aconteceu aqui no Brasil, foi do Palácios, né? O Palácios era um jovem jogador do futebol chileno e foi contratado pelo Porto Alegre e acabou tendo problemas de adaptação e pouca continuidade. Aqui é uma crítica que eu faço até ao próprio Juan, porque são situações, acho que diferentes, né? Porque no Internacional, lá tem sempre aquela coisa de ter jogadores muito estrelados, né? Ou ter alguns medalhões, e jogadores jovens geralmente não tem tanto espaço lá se não se destacarem a curto prazo. Aqui não, aqui o Fortaleza a gente tem paciência, a gente tem calma, a gente trabalha bem o jogador. Os jogadores jovens que chegaram agora muito provavelmente não terão tanto espaço esse ano, e isso é normal. Isso é normal. O Valentim De Pietri foi ter chances depois, acho que 2, 3 meses que ele estava aqui, né? Ou um pouco mais. E aí fez o que fez, né? Fez o gol da Libertadores, o gol da classificação da Libertadores. Ainda ajudou bastante, deu assistência, ajudou bastante aí o Fortaleza nessa reta final de temporada 2021. Então acho que essa comparação não tá tão próxima, né, do Carlos Palacios com o Vitor Felipe Mendes. E aqui chega a parte mais importante desse fio aqui, tá? Fortaleza está a um passo de contratá-lo. Se bem será um talento difícil de ser substituído na União Espanhola, e está aberta a sua partida e a decisão está nas suas mãos. Ou seja, o jogador, segundo o Juan, está com a decisão já do Fortaleza. Na verdade, ele está com a decisão de vir para o Fortaleza nas suas mãos. E aí ele coloca, né, independente da sua decisão, o melhor para esse grande jogador, pilar da equipe e um dos melhores do futebol chileno. Quem assistiu às nossas lives sabe, a gente assistiu os melhores momentos desse cara. Botem aí no Google também, se não quiser assistir a nossa live, a gente comentando os melhores momentos dele. Viu que são 17 minutos, o último, né? Foi lançado aí, o compacto. 17 minutos, sem um replay. E a única coisa que realmente tem replay, tem continuidade, que tem constância, é a qualidade técnica desse jogador. A característica que ele tem de roubo de bola, de aproximação das linhas, né, de quebrar as linhas de marcação, de puxar contra-ataque, de escolher a melhor opção de um jogador melhor posicionado, isso sempre acontece. Sempre acontece. Assistam o vídeo, vocês vão entender. E tá aí, né? O Fortaleza está a um passo de trazê-lo, né? Eu não sei se é muito por aí, mas eu acredito, galera, que é aquele negócio que eu falei pra vocês, onde há fumaça há fogo. O Fortaleza, sim, deve ter, sim, interesse no Vitor Felipe Mendes, deve estar conversando, né? E aí, o outro detalhe que ainda me faz criar ainda mais
Deixa eu colocar essa informação aqui também, ó. As tratativas têm sido favoráveis para o quadro brasileiro, né, para nós, até o ponto de que não requer mais a colaboração de um grupo de investidores para o seu contrato, né? Até porque 2 milhões de dólares, né, é um dinheiro relativamente grande, né, se a gente fizer a conversão. Mesmo que baixe, ainda assim 1,5 milhão, 1,3 milhão é um dinheiro muito alto. E aí, com essa informação, ou seja, a multa rescisória foi sim aliviada aí, né? Não deve estar nessa casa de 2 milhões de dólares, não. E ele fala, ó, 6 dias-chave para conhecer, né? Para conhecer o desenrolar dessa história. E ele cita um negócio aqui, muito bacana, sobre o Vojvoda, inclusive. Né? O Vojvoda que treinou o União La Calera, que é do futebol chileno. E o Vojvoda conhece o Vitor Felipe Mendes. Jogou contra o Vitor. Então, ele sabe, e olha que ele trabalhou lá em 2020, tá? Trabalhou no futebol chileno em 2020, mas eu acho que ele tá ligado, sim, ao futebol chileno ainda de qualquer jeito, né? E aí ele fala aqui, ó, o Vojvoda, o treinador, o Vojvoda é o nosso treinador e previamente teve no seu plantel talentos do futebol chileno como Esteban Valencia. O Esteban Valencia, cara, foi titularzaço com o Vojvoda em 2020, fez 4 gols, 4 assistências, é um jovem jogador, tem 22 anos. E no Calera, hoje, os dirigentes do Calera veem o Esteban Valencia como uma joia, como uma prata assim, da casa, né, vamos dizer assim. Porque ele realmente tinha sido emprestado da Universidade do Chile para o União La Calera, depois o União La Calera comprou, e ele pertence hoje à União La Calera. Fez ótima temporada em 2020, fez uma boa temporada em 2021, teve menos jogos, isso é verdade, mas ainda assim o Vojvoda moldou esse jogador que tem apenas, repito, 22 anos, que é quase a idade que tem o Vitor Felipe Mendes, que tem 21. Então o Vojvoda tem o trato, né? E, inclusive ele deixa aqui, ó, deixa uma boa imagem, sobretudo com os jogadores, pelo seu manejo impecável e a sua forma de trabalho. Ou seja, o Vojvoda sabe tratar bem joias, né? Jogadores jovens. E é isso que a gente precisa, né, galera? Então, repito, onde há fumaça, há fogo, beleza? Não se deixem levar, às vezes, por conta das informações dadas, né? Ou tentativa de informações dadas por aí. Eu ainda acredito que esse jogador pode sim aparecer no Fortaleza Esporte Clube. Eu espero que ele apareça. Quem acompanha aqui os nossos vídeos, as nossas lives, sabe o quanto a gente analisou, né? O quanto a gente conversou e mostrou pra galera como é que é esse jogador, como é que é o Vitor Felipe Mendes, e pode ser sim uma baita contratação, não a curto prazo, porque tem a questão toda de adaptação e tudo mais, mas ainda assim é uma contratação que pode dar muitos frutos pro Fortaleza, no campo, dentro das 4 linhas, como fora dela também, né? Porque esse jogador aí tem um laço para crescimento muito, muito grande, tá? Repito, peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje não tem live, mas a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês aí muito em breve. Vamos ficar observando essa situação aí de novas contratações também que estão chegando e trazendo mais informações aí sempre que tiver e comentando com toda aquela qualidade de comentários que só a bancada do Tricocast tem, tá, galera? Valeu, tamo junto e é nóis.